Geração, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, do cientista político Malco Camargos e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte Itatiaia, opinando pelo canal da Itatiaia no YouTube e também pelo WhatsApp 99996-7074, 99996-7074. Relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, afirma que, com certeza, nas palavras dele, a comissão deve pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 30 pessoas devem estar na lista. Também estará o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Malco Camargos, o que significa isso na prática para o presidente Bolsonaro, para o governo? Bom dia. Na prática, um recado que ele já sabia que chegaria. Não havia dúvidas desde o início da instauração da CPI que Bolsonaro seria indiciado. Agora é bom lembrar, a CPI é apenas um julgamento político com critérios de investigação de polícia, mas toda e qualquer punição vem das instâncias judiciais e o trabalho da CPI termina quando encaminha aos órgãos competentes os seus pareceres. Bolsonaro já sofreu um desgaste muito grande com a CPI durante a sua realização, com os depoimentos, com as oitivas, com o que foi revelado, e agora passa, caso a denúncia seja acatada pelos órgãos competentes, passa a enfrentar o processo de justiça. Agora não é certo, agora de todo caso, a CPI cumpriu o seu papel de contar uma história, de contar uma narrativa do que foi a CPI, do que foi o combate ao Covid no Brasil de 2020 até 2021. E para você, Rita Mundinho, o que vai significar o resultado dos trabalhos da CPI da Covid? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Desde o início eu sempre falei que essa CPI, o cunho dela era político, desgastar o governo em véspera de eleições e, na sua maioria, promovida por políticos que não têm sequer currículo e capacidade de julgar ninguém, devido ao passado dos mesmos, na sua grande maioria. Então, o objetivo político em parte foi alcançado, mas eu acho que a CPI de um livro de um capítulo só. Então o objetivo não foi, na verdade, fazer uma análise da pandemia no Brasil e da gestão da pandemia como um todo, mas focada em buscar erros do governo, sem focar também na corrupção que ocorreu em vários estados, em vários municípios, com desvio de verbas públicas. Então o objetivo político da CPI era um só: antecipar as eleições de 2022 e desgastar o governo Bolsonaro. E para você, Júnior Moreira, a CPI cumpriu o seu papel? Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Você sabe que eu sou um crítico de CPI, né? Geralmente não dá em nada, mas tenho queimado minha língua com as últimas CPIs que vêm acontecendo, e eu já cito várias. A da CEMIG lá na Assembleia me parece que está mostrando algumas coisas interessantes, a da BH Trans na Câmara também, e a da Covid. A CPI é um instrumento da minoria, é constitucional, né? Tem alguns nomes ali que realmente não me agradam, por exemplo, Renan Calheiros, mas ele foi eleito pelo povo de Alagoas, enfim, está lá e é constitucional e está fazendo. Agora, o relatório final, Eustáquio, vai sim indiciar o presidente Bolsonaro, não tenho dúvida disso. Agora, que vai dar alguma coisa? Não vai. Vai dar em nada. Depois vocês podem me cobrar, não vai dar nada, né? Só que a CPI, a grande sacada dela não vai ser nem esse relatório final, na minha opinião. Acho que a CPI, querendo ou não querendo, ela trouxe um bom serviço pra gente no caminho das investigações. E eu cito alguns para vocês. Por exemplo, a descoberta daquela possível corrupção que o governo teve de cancelar, e só cancelou porque a CPI descobriu, né? Mostrou ali onde que as narrativas sobre cloroquina na Prevent Senior, está provado também no caminho da CPI. Mostrou que o primeiro escalão do Ministério da Saúde negociava da Polícia Militar de Minas Gerais vacina, né? Uma coisa impensável que eu nunca vi na minha vida. Naquelas mensagens que foram divulgadas do celular dele, nem dinheiro para gasolina o cara tinha, mas para negociar e ganhar $1 em vacina tinha, né? Uma confusão maluca aqui. Mostrou pra gente que o governo realmente ignorou a vacina durante muito tempo. Haja ouvide os e-mails da Pfizer, né? Foram dezenas que o governo não respondia e priorizava sempre o remédio com eficácia, no caso da Prevent Senior. Enfim, o relatório vai sair, não acredito que vai dar alguma coisa, até porque tem um procurador-geral da República que é bem conivente com as coisas, mas o caminho dessa CPI, Eustáquio, queimei minha língua,
preciso voltar atrás e dizer para você, o caminho mostrou coisas muito interessantes e o caminho dessa CPI evitou uma corrupção gigantesca no Ministério da Saúde. E para você, Eduardo, a CPI fez um bom trabalho e vai surtir efeito o resultado? Bom dia. Bom dia para todo mundo. A CPI sempre mostra o trabalho do Legislativo e isso para mim é sempre positivo para a democracia. A mim incomoda profundamente ver os discursos patrióticos, por exemplo, do senador Humberto Costa, petista e cujo governo sabidamente roubou e foi muito, fazer discurso sem que, pelo menos que eu tenha entendido, que eu saiba, tenha comprovado o furto de 1 centavo na pandemia. Eu vi muita acusação, muita possibilidade, eu não vi nada concreto. É também triste saber que o Renan Calheiros está vivo, está eleito e é senador e é o relator. Agora, essa palavra negacionista, ela não se adapta a ninguém melhor do que o presidente da República, que sempre trabalhou no sentido contrário da ciência, do bom senso e do esforço nacional contra a epidemia. Bolsonaro indiciado é óbvio e esperado. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anuncia para a próxima semana a votação da proposta que muda os cálculos do ICMS sobre os combustíveis. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Rita Mundim, volta a falar em função social da Petrobras na crise. Pois é, são duas falas. E a primeira do ICMS, eu sempre falei isso aqui, né? Que o pessoal, a culpa não é do governo, do governo estadual, nem do governo federal. A gente tem que fazer uma reforma tributária, e eu cito um número aqui. Na semana passada foi anunciado o superávit, né, das contas consolidadas, envolvendo o governo central, estados e municípios. E o grande destaque na arrecadação, né, dos governos foram os governos estaduais. A receita com o ICMS cresceu em termos reais, descontada a inflação, em relação a agosto do ano passado. Isso é um crescimento real, 18,5%. Então foi quase 20% a mais de receita que os estados colocaram no bolso em razão da alta de combustíveis de energia. Então é isso que tem que ser discutido, eu acho louvável, e nós estamos em plena discussão de uma reforma tributária. E nós estamos falando de combustível fóssil e temos problemas climáticos. Então a gente tem que pensar muito bem no futuro e temos que tentar penalizar esses serviços e produtos essenciais para que a população pague menos impostos nesses produtos essenciais, que o ICMS seja regulado em todos os estados, tenha uma alíquota única, né, para que não haja também essa guerra fiscal e principalmente, né, para que a gente consiga, né, enxergar o tanto que pesa 30%, 40% no preço final de um produto, a carga tributária, no caso o ICMS, em cima de energia elétrica e combustíveis. Então, eu acho isso extremamente positivo. Agora, a função social da Petrobras, eu acho que nesse caso está havendo um populismo na fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Petrobras é uma empresa, é uma SA negociada em cujo controle pertence à União. E a União é de todos nós. Nós não podemos quebrar uma empresa, como já foi feito no passado, em nome da função social da empresa. Porque aí ela não vai produzir nada, não vai ter exploração, não vai ter crescimento dessa empresa que tanto dividendo traz para nós brasileiros. Agora, usar os dividendos da Petrobras, os lucros, parte dos lucros da Petrobras, destinados ao acionista majoritário, no caso o governo controlador, para criar um fundo de estabilização de preços de combustível é outra coisa. Aí nós estamos falando de economia de mercado sem esse tom populista que os políticos tanto gostam e esquecem que a Petrobras é do Brasil e ela merece ser preservada como uma empresa de excelência como ela é hoje, como ela está hoje e não como ela foi há alguns anos atrás. Ô Eduardo, alguma esperança de que possa haver um acordo, uma votação sobre essa questão do ICMS em relação aos combustíveis e uma redução do preço? Amigo, como eu gostaria de acreditar no Arthur Lira. A cara dele, a história dele, não passa firmeza. Se ele quisesse mesmo mudar as coisas, comanda uma reforma tributária de verdade, gente. Faz um negócio de fundo, sério. Mexe no que deve mexer para valer. Outro exemplo,
presidente da Câmara quer mudar as coisas nesse país, põe para votar a reforma tributária, a reforma administrativa, gente, que está na parada. E o lobby dos altos salários não deixa passar. Eu vou falar uma coisa. Aliás, eu vou repetir, porque eu escutei o Júlio falando mais ou menos isso hoje de madrugada. Se daqui a 1 mês ou 2 eu descobrir que esses discursos do Lira resultaram em 5 centavos a menos no preço dos caminhoneiros, eu vou pedir desculpa a ele. Isso é mais uma daquelas conversas esfarrapadas que você... A vida é um teatro, o Congresso Nacional é o palco e nós os palhaços. E você, Malca Marques, tem esperança de que possa haver um acordo e um dia redução de preços de combustíveis? Os parlamentares vão ficar bastante apertados neste momento, né? Porque sabem que é necessária a atuação deles para defender a finança dos estados do qual eles foram eleitos, e vem também uma pressão da população sobre eles, não suportando mais o custo do combustível tal como está. É claro que qualquer redução será muito bem-vinda. Agora, não podemos deixar de dizer que essa redução é apenas parte do problema. A política de preço usada pela Petrobras é outra parte, e essa também tem que ser enfrentada para que o combustível possa, de fato, chegar a um preço aceitável para a população brasileira. Da forma como está inaceitável, está inacessível, e isso não pode continuar assim. Soluções têm que ser pensadas do governo estadual, do governo federal, dos nossos parlamentares e, por que não dizer, da própria Petrobras, que é a responsável por gerir e fixar a política de preços do combustível aqui no país. E para você, Júnior Moreira? Pois é, Eustáquio, eu fui tentar entender essa proposta, eu estava vendo a coletiva do Lira, né? E basicamente, se eu não entendi errado, se algum dos colegas tiver entendido de forma contrária, podem me ajudar. Mas o que eu entendi é que vai mudar a base de cálculo. Então, basicamente hoje tem uma média dos últimos 15 dias e ele quer mudar para uma base de cálculo dos últimos 2 anos. Seria basicamente isso, a proposta do Arthur Lira, enfim, junto com o Paulo Guedes, para tentar mudar essa questão do ICMS dos estados. Olha, o que vai acontecer? É lógico, os estados vão arrecadar menos e na bomba isso não vai mudar em nada, né? Isso... 4, 3, 5 centavos, isso vai cair no lucro ali do dono do posto e vai ser uma mexida muito pequena para resolver a situação, muito pequena, né? A sensação que eu tenho que o Lira está tentando fazer caridade com chapéu alheio, né? Vamos tentar fazer alguma coisinha aqui, vamos mexer lá nos estados. Eu não sei se isso passa, eu acho que eu concordo com o Malco nessa história, que eu quero ver como é que os deputados vão fazer para lidar com isso, jogando contra a base aqui, jogando contra os governadores. Agora, eu acho que para mim está muito claro, e para a grande maioria das pessoas, o preço do combustível só vai mudar, só vai baixar quando o dólar, né, baixar um pouquinho e quando o barril do petróleo cair também. É lógico que as medidas de queda de imposto são bem-vindas? São medidas bem-vindas, né? Mas de forma efetiva, que faça a diferença, é só quando baixar o barril de petróleo ou quando o dólar ceder um pouquinho. No mais, o resto é papo para jogar para a galera, me parece isso. Eustáquio, eu posso dar um dado? Claro. O petróleo ontem atingiu a maior cotação desde 2014 e superou a marca de $80 o barril. A crise energética, ela é global. E o outro dado, eu vi na CNN, eles pesquisaram a gasolina mais cara no mundo, nos 100 países onde a gasolina é mais cara no mundo. O Brasil ocupa a posição 81, 81º. Então, mais caro do que o Brasil, tem 80 países na nossa frente. É um problema global, é um problema mundial e nos afeta mais porque nós somos países emergentes e temos ainda o problema do dólar em função das incertezas em relação ao risco de países emergentes. Ô Eduardo, Belo Horizonte autoriza a volta de 100% dos alunos e até o funcionamento do ar-condicionado nas escolas. O comércio também ganha nova flexibilização hoje, com distanciamento menor dentro das lojas e o fim da exigência do uso do face shield, aquela proteção de plástico no rosto. Meu caro, esta é a notícia que me agrada, esta é a notícia que mexe com o meu coração. Viva a escola, viva a vida, viva Deus, seu Eustáquio. Malca Marques, esperançoso com essa nova flexibilização, estamos aí caminhando para uma luz no fim do túnel, o fim dessa pandemia?
A educação voltar à sua plena atividade significa que nós estamos, de fato, superando este processo. Essa notícia é muito bem-vinda para alunos, professores, pais e também as mudanças no comércio também, pondo fim às exigências de operação de cada uma das lojas, como a medida de temperatura na entrada e etc., também traz uma normalidade na nossa economia, o que faz com que a gente olhe para frente com muito mais esperança do que estamos tendo até o momento. Ô, Jura, dá a impressão mesmo que a gente está num caminho sem volta, positivo, não? Graças a Deus, né, Eustáquio? Sobre aí só comemorar. Agora tem duas polêmicas em torno dessa história que a gente vai começar a discutir aqui no Conversa de Redação e não demora, né? Porque nessa questão de abrir as escolas, para mim já está com um delay esse negócio aí, já era para estar funcionando há mais tempo. Agora tem duas polêmicas que a gente vai discutir, eu tenho certeza disso. Se vai ter ou não vai ter carnaval, rapidinho já vai começar a falar muito disso aqui. E outra coisa, o uso de máscara, né? Tem cidades aí pelo Brasil que já estão caindo com a obrigatoriedade e rapidinho já vai começar a discutir isso aqui também, eu tenho certeza. E para você, Rita Mundim, dias melhores virão aí? Estão cada vez mais próximos? Eu fico feliz porque alguns meses atrás eu afirmava aqui que até setembro, outubro, nós teríamos esse ambiente, contra a opinião da grande maioria dos brasileiros que achavam que só no ano que vem, olhe lá, que a gente teria essa normalização. Então, parabéns para a velocidade de vacinação. Estamos vacinando aí crianças com 12, 13 anos. Então, é uma conquista e tem que ser comemorada. E que cada um continue fazendo a sua parte. Vambora? 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos!